pessoal, bom, vamos falar hoje sobre o conjunto dos números racionais, tá? Só que nós não vamos falar da maneira como se trabalhava lá no ensino médio, tá? Nós vamos mencionar aqui a maneira teórica de como se houve a construção dos números racionais, tá? Lembrando que o conjunto dos números racionais, tá? Os egípcios, por volta de 1600 a.C., né? Ele já mencionava como era o conjunto dos números racionais. Né? O papiro de Haim, né, foi encontrado em 1800 e alguma coisa, 1700, né? Ele mencionava o trabalho já, a maneira como se trabalhava números racionais. Tá? E eles, por exemplo, ele tinha, eu queria escrever, por exemplo, a fração 2 sobre 5, tá? A maneira dele escrever essa fração 2 sobre 5, tá? Era fazer somas de frações, tá? Cujo numerador, tá? Fosse sempre 1. Tá? Então 2 sobre 5 ele escrevia como sendo 1/5, né? Mais 1/15. Tá? Então, era a maneira de escrever. Então, dado qualquer fração A sobre B, tá? Eles sempre procuravam, tá? Escrever essa fração como sendo uma coisa desse tipo aqui. Tá? É claro que não necessariamente seria só uma fração, tá? Poderia ser mais de uma fração. Tá? Sobre H. Tá? E por aí por diante. Tá? Era uma maneira dele escrever frações. Tá? Ele sempre interpretava frações como sendo 1 sobre alguma coisa. Tá? E aí envolvia divisibilidade. Tá? Os elementos de Euclides, tá, também mencionava nos elementos de Euclides, nos 13 volumes dos elementos de Euclides, tá, ele também mencionou frações. Tá? Em nenhum momento, lógico, ele trabalhando necessariamente com frações, ele trabalhando sempre com números naturais. Tá? Mas ele fala em frações nas suas colocações. Tá? Bom, para ele trabalhar a fração, tá, surge uma seguinte questão. Tá? A questão que nós temos é o seguinte: se essa equação aqui, ax igual a b, com a e b números inteiros, tá, e o a diferente de zero, então sua solução, que na verdade é x igual a b sobre a, tá? Isso aqui pertence ao conjunto dos números, pertence ao conjunto dos números racionais? Tá? Bom, a resposta é sim. Tá? Mas de que maneira isso pertence ao conjunto dos números racionais? Tá? De que maneira nós podemos representar isso aqui? O que vem a ser b sobre a se nós não conhecermos a divisibilidade? Tá? Lembre-se que no conjunto dos números inteiros, tá, eu não tenho divisibilidade. Tá? Se eu pegar dois números inteiros, por exemplo, 2 e 3, tá, e eu fizer 2 dividido por 3, tá, isso aqui não é um número inteiro. Então a divisibilidade não está definida para o conjunto dos números inteiros. Agora, aí a pergunta é, então de que maneira eu expresso essa expressãozinha aqui, tá, de tal forma que isso seja um número racional? Tá? Então, aí é que vem a nossa definição formal, tá, do que vem a ser a construção dos números racionais. Tá?
Bom, essa definição da construção, tá? Surgiu através de uma proposição. Então, seja R uma relação sobre Z cartesiano Z estrela, ou seja, sem Z e sem o zero, tá? Definida por Então, nós vamos definir da seguinte forma, tá? Então, o par AB está relacionado com o par CD, se somente se, tá? Eu tenho o seguinte, o produto dos extremos seja igual ao produto dos meios, tá? Então, produto dos extremos, no caso, dos extremos do nosso par, tá? Então, A vezes D, tá? É igual a B vezes C. Tá? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Tá? Então, com dessa relação aí, tá? Então, R é uma relação de equivalência. Tá? A demonstração desse fato, tá? Nós já provamos no vídeo anterior, tá, ok? Vou deixar esse vídeo nos créditos aí, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Nós fizemos já essa demonstração, tá? Então nós não vamos demonstrar isso aqui de novo, tá certo? Mas a partir dessa relação aqui de equivalência, tá? É que nós vamos ter a nossa construção do que vem a ser o conjunto dos números racionais. Tá? Bom, se eu tenho que esse R é uma relação de equivalência, tá? Então eu posso falar em classe de equivalência. Classe de equivalência. Tá? Bom, então a classe de equivalência, digamos, AB barra, tá? Vai ser constituída de quem? Vai ser constituído de todos os xy, né? Tal que o elemento, o par xy, esteja relacionado com o par AB. Tá? Em outras palavras, né? Isso aqui vai ser quem? Vai ser todos os pares xy, tá? Tal que, então, o que eu tenho é o seguinte, é que o AY tem que ser igual ao BX. Né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Né? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, em vez de colocar essa notação, tá? Denotaremos. Então vamos denotar a classe de equivalência AB, tá certo? Como sendo por essa notação aqui, tá? A sobre B. Então o que nós temos é o seguinte, tá? A sobre B vai ser igual a quem? Vai ser todos os pares, então em vez de eu colocar XY, tá? O par XY, eu vou colocar X sobre Y, tal que, tá? Então a nossa propriedade não muda, tá? A Y é igual a X. Tá? Então, está aqui todas as nossas classes de equivalência. Tá? Se nós pegarmos aqui um exemplo bem simples, né? Se eu pego aqui, quem vai ser a classe de equivalência é 1 meio. Tá? Então, a classe de equivalência 1 meio vai ser constituída de todos os números, tá? Todos os pares, tá? Pertencente a Z cartesiano, Z estrela, de tal forma que ele seja equivalente, né, a 1 meio. Então, o primeiro representante seria o próprio, né, 1 meio, né? Então, o próximo vai ser quem? 2/4, 3/6, e assim por diante, né?
Bom, eu peguei aqui só os positivos, tá certo? Mas não tem problema nenhum de eu pegar aqui os negativos. Tá? Então, mais ou menos, não tem problema. Tá? Mas vamos deixar de lado essa parte de mais ou menos, tá? Mas poderia pegar aqui um mais ou menos sem problema nenhum. Uhum. Bom, vamos lá. Se eu tenho classe de equivalência, né, então eu posso falar em conjunto quociente. Conjunto quociente. Então, só para relembrar, né, o conjunto quociente dessa relação aí, né, Z cartesiano, Z estrela, né, cortado pela relação R, vai ser constituído de quem? Vai ser constituído de todas as classes de equivalência, tá? Ou seja, AB, A sobre B, né? De tal forma que o A e o B, né? Então, o A e o B são números inteiros, né? E a segunda coordenada aqui seja diferente de zero. Bom, a esse conjunto aqui, tá certo? Nós vamos denotar ele como sendo o conjunto dos números. Então, vamos denotar ele como sendo o conjunto dos números racionais. Tá? Então, quem vai ser o conjunto dos números racionais? Vai ser o conjunto quociente, tá? Desse Z cartesiano, os inteiros cartesianos inteiros negativos, né? Constituído, cortado por essa relação de equivalência. Tá? Então, esse vai ser o nosso conjunto dos números racionais. Tá? Bom, aí você vai imaginar, então, o que é uma fração? Uma fração nada mais é do que um conjunto. Tá? Definição formal, uma fração nada mais é do que um conjunto. Então, eu estou aqui exemplo de uma fração, tá? Um meio, tá? Nada mais é do que esse conjunto. Tá? Eu poderia falar, por exemplo, quando a gente pega essa fração aqui, tá certo? Sei lá, 3/6. Tá? Então, 3/6, se nós imaginarmos aqui, né, ela vai ser igual a 5 sobre 10, tá? Que por sua vez vai ser igual também a 1/2, né? Então, todos esses pares aqui, 3/6, 5 sobre 10 e por aí vai, né? 1/2, eles representam a mesma fração, tá? Ou, no nosso caso, tá? Chamou aqui de fração, tá? No mesmo caso, o mesmo elemento desse conjunto. Tá? Então, aqui na verdade teria o mesmo conjunto, ou seja, ele pertenceria aqui a esse conjunto aqui. Tá? Bom, então, o conjunto dos números racionais é um conjunto de conjunto. Lembrando que o conjunto quociente, tá, é um conjunto de conjunto. Constituído de quê? Conjunto constituído de todas as classes de equivalência. Tá? Bom, agora falta a gente fazer o que aqui? Definir umas operações. Né? Só tem um conjunto, para formalizar esse conjunto, fazer estruturas algébricas desse conjunto, tá? Eu tenho que definir quem são as operações que estão envolvidas nesse conjunto. Tá? Então, operações em quê? Tá? Então, nós já sabemos que o conjunto dos números racionais, tá? Nada mais é do que um conjunto quociente, né? Da relação de equivalência de Z sobre Z cartesiano Z estrela. Tá? Onde produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, como é que vamos definir essas operações? Vamos definir duas operações. Tá? A primeira é a soma, tá? Ou a adição, como queira, tá certo? Ela vai fazer o seguinte, tá? Vamos fazer assim. Dados alfa da forma A sobre B, tá? E beta da forma C sobre D, tá? Com A, B, C e D
pertencente a z cartesiano, z estrela. Aí definimos. Então nós vamos definir a soma alfa mais beta, tá, da seguinte forma. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então isso aqui vai ser AB mais CD. Né? Isso aqui vai ser igual a AD mais BC sobre BD, né? E quem vai ser alfa vezes beta? Então isso aqui vai ser AB vezes CD, né? Então isso aqui vai ser A vezes C sobre B vezes D, né? Só lembrando, né, todo mundo já conhece, mas só para relembrar, né, a parte de cima aqui dessa fração nós chamamos de numerador e a parte de baixo nós chamamos de denominador, tá certo? Então nada de desconhecimento para vocês, né? Então, aqui está a nossa definição de soma, tá certo? AB, A sobre B mais C sobre D, aí você vai fazer o produto cruzado, né? A vezes D e B vezes C, tá? Dividido por B vezes D, tá? Sinceramente, eu acho uma perda de tempo quando a gente vai fazer, por exemplo, essa fração aqui, 2 sobre 6 mais 4 sobre 8. Tá? Eu acho uma perda de tempo nós pegarmos, tira o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8, tá? E depois fazemos aquela regrinha, né? Pega o mínimo, divide por 6, depois multiplica por 2, divide por 8, depois multiplica por 4, depois soma. Não, fazia aqui direto, tá? 2 vezes 8 mais 4 vezes 6 sobre 6 vezes 8. Tá? Isso vai dar 2 vezes 8, 16. 16 mais 24, né? 16 mais 24 dá 40 sobre 6 vezes 8, 48. Tá? Então aqui é a minha fração. Se quer reduzir, tá? Só é dividir ela por 2 e assim por diante. Tá? Da maneira que eu chegar a uma fração irredutível cujo denominador, o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador seja 1. Tá? Bom, a outra lado de tirar mínimo muito comum, sinceramente é uma perda de tempo, para mim, na minha visão de ver, tá? Aqui a gente não faz mínimo muito comum, a gente já faz direto a conta, né? Faz a multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador. Depois a gente faz a simplificação quando precisa, né? Bom, e aqui a gente já faz e tenta fazer, né? Mas fica aí a critério de vocês de resolver somar a fração a maneira como vocês melhor acharem, né? Bom, essa proposição diz o seguinte, tá? Que se eu pegar dois números, tá? Duas frações, tá? Congruentes, tá? Então a sua soma, tá? Elas continuam sendo iguais, tá? Ou seja, essa soma que eu acabei de definir aqui, tá certo? Tanto a soma como a multiplicação, elas estão bem definidas. Elas são iguais, independente dos seus representantes, tá? Então, essa fração aqui eu encontrei 40 sobre 8, tá? Só que essa fração aqui, tá? Nada mais é do que 1/3, tá? Essa outra aqui nada mais é do que 1/2. Se eu somasse 1/3 mais 1/2, tá? Eu vou encontrar o mesmo resultado que tenho aqui, tá? Não mudaria nada, tá? Bom, aqui eu explicaria o quê? 2 mais 3, 5. Então ficaria 5 sobre 6. Tá? 5 sobre 6 é igual a essa fração aqui de cima. De fato, né? Se eu pegar essa fração aqui e dividir ela por 8, tá? Dividir isso aqui por 8 e dividir isso aqui por 8, tá? Então 40 dividido por 8 dá 5, 48 dividido por 8 dá 6. Então essas duas frações são as mesmas. Tá? Bom, mas como é que nós provamos que essas duas, independente das classes de equivalência, o resultado das frações elas vão ser os mesmos? Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, como essas duas frações são equivalentes, tá?
Então, o que nós temos é o seguinte. Então, nós temos que... Então, eu tenho que A vezes B' é igual a A' vezes B, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. E aqui nós temos que C vezes D' é igual a C' vezes D. Tá? Bom, pega essas duas equações aqui, tá? Pega essa primeira aqui e multiplique por D vezes D', tá? E essa segunda aqui, multiplique por B vezes B'. Tá? Quando eu fizer isso, tá? Eu vou encontrar o seguinte resultado, né? Vai ficar AB', né? Aí D' é igual a B, né? D', tá? E aqui vai ficar CD', B' igual a C'D, B'. Tá? Bom, aí o que é que nós fazemos agora? Então, vamos somar essas duas equações. Tá? Quando eu fizer essa soma, eu vou ficar com AB', D', né? Mais C', B' vai ser igual a quem? A' B, D' mais C'D, B'. Tá? Bom, coloca aqui em evidência o que é que eu tenho em comum aqui, né? Eu tenho em comum aqui, ó, D', né? D', tá? E D', tá? Então, quando eu colocar isso aqui em evidência, eu vou ficar com AD mais CB, tá? D', D' é igual a... Faço a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui eu vou ficar A'D' mais C'B', que multiplica BD. Passo o BD para cá, tá certo? Dividindo, e o B' para lá dividindo. Então eu fico com AD mais CB sobre BD é igual a A'D' mais C'B' sobre D'. Então, primeiro item, ok, né? Não temos o que fazer, tá certo? O segundo item, tá? Eu não vou fazer aqui direto, né? Então, primeiro item, ok, né? O segundo item, tá? Seria o item 1. O item 2, tá? Eu vou somar aqui direto, tá? Se eu somar aqui direto, eu vou ficar com AB', tá? Somar não, desculpa, multiplicar, tá? Multiplicado por CD' é igual a A'B, que multiplica C'D, tá? Então aqui, coloca aqui de novo em evidência, né? Eu fico o quê? AC, tá? Que multiplica B', D', tá? É igual aqui a C', que multiplica B vezes D. Tá? Bom, faço a mesma coisa que eu fiz para o outro lado, tá? Então eu vou concluir o seguinte, tá? Que AC sobre BD é igual a C' sobre B', D'. Passei esse para cá, né? E esse para lá. Então, tá aqui os nossos dois resultados, tá? Então, nosso teorema, nossa proposição está demonstrada, tá? Ou seja, independente das classes de equivalência, o produto e a soma, eles sempre vão ser iguais, tá? Bom, o que nós vamos colocar agora são as propriedades que essa operação tem. As propriedades das operações nos racionais, tá? São exatamente essas daqui, tá? Bom, se eu pegar três números racionais, alfa, beta e gama, nós temos o seguinte, tá? A primeira propriedade é associativa. Que nos diz o seguinte, que alfa mais beta mais gama
Isso aqui, na verdade, é alfa mais beta mais gama. Tá? Bom, se vale para a soma, também é válido para o produto, tá certo? A segunda, a comutativa. Comutativa, que alfa mais beta é igual a beta mais alfa, né? E que alfa vezes beta é igual a beta vezes alfa. Tá? A terceira é existência do elemento neutro. Tá? Então, eu vou ter o zero, tá? O zero vai ser quem? Definido de que forma? Vai ser 0 sobre n. Tá? Então, vai ser 0 sobre n, tá? E o 1, tá? Vai ser n sobre n, tá? Isso aqui para todo n pertencente aos inteiros, diferente de zero. Tá? Geralmente a gente denota, né? Vai ser sempre assim, né? A gente toma em particular o n igual a 1, tá? E daí o zero seria 0 sobre 1, tá certo? E o 1, né? A gente toma ele como sendo 1 sobre 1, né? Mas isso é válido para qualquer n pertencente aos inteiros não nulos. Tá? Bom, esse aqui, o zero aqui, tá? É o elemento neutro da adição, tá? Da soma, e o 1 seria o elemento neutro da multiplicação. Em outras palavras, se eu pegar um alfa qualquer e somar com zero, tá? Isso sempre vai dar alfa, tá? E se eu pegar um alfa e multiplicar por 1, isso sempre vai dar alfa. Tá? Bom, existência do... Opa, 4, né? Existência do inverso. Aí eu não vou colocar aqui aditivo ou multiplicativo, tá? Então, eu tenho o seguinte, dado alfa pertencente aos racionais, tá? Eu tenho menos alfa, tá? Mas quem vai ser menos alfa? Tá? Lembrando que aqui, quando eu estou pegando o alfa, tá? Estou supondo aqui que o meu alfa seja da forma A sobre B, tá? Então, menos alfa como sendo A sobre B, então seria menos A sobre B, tá? Bom, posso escrever isso aqui como sendo menos A sobre B, tá? Então, seria o meu inverso, tá? O inverso aditivo, poderia escrever dessa forma, tá? Ou como queira, tá? Posso escrever assim, tá? Assim, na verdade, é eliminar aqui os parentes, né? Então, sem problema, tá? Mas a parte formal dele seria menos A sobre B, tá? Bom, e a outra seria o inverso multiplicativo, tá? Alfa menos 1. Então, se eu pegar o alfa como sendo A sobre B, tá? Pegar o inverso de A sobre B, isso aqui nada mais é do que B sobre A, tá? Só lembrando que para existir inverso multiplicativo, tá? Necessariamente esse alfa tem que ser diferente de zero, tá? Então eu estou supondo aqui, tá certo? Que nesse caso aqui, tá? Aqui o B tem que ser diferente de zero, tá? Mas aqui nesse caso, eu estou supondo aqui que o A e B são não nulos, tá? Nesse caso aqui, tá? No outro só precisa o B ser diferente de zero, né? Bom, só lembrando do inverso, né? Eu tenho o seguinte, né? Alfa mais menos alfa, tá? Isso vai dar zero, tá? E alfa vezes alfa a menos 1, isso aqui vai dar 1, tá? Bom, e a última propriedade, tá? A 5, tá? É a distributividade. Propriedade distributiva.
Tá? Distributivo diz o seguinte: alfa multiplica beta mais gama. Tá? Isso aqui nada mais é do que alfa vezes beta mais alfa vezes gama. Tá? Bom, fica aí para vocês fazerem a demonstração dessas propriedades, tá? É só continhas bestas, tá? Não tem muito o que se fazer. Você pega o alfa como sendo A sobre B, pega o beta como sendo C sobre D e pega o gama como sendo E sobre F, digamos, tá? Joga aí, faz as continhas e você chega exatamente ao resultado que você quer. Né? Fica aí para vocês fazerem isso como exercício. Né? Bom, eu só queria comentar o seguinte, né? Com essas duas operações aqui, tá? Então, uma observação aqui, não vamos entrar muito nesse assunto, mas com essas duas operações, os racionais com a operação soma que eu acabei de definir e com a operação multiplicação que eu acabei de definir, tá? Ele é um anel comutativo né? Bom, na verdade, como eu tenho o alfa A-1 aqui, tá? Então automaticamente ele é mais do que um anel, tá? Ele na verdade, vou tirar aqui a palavra anel, tá? E colocar isso aqui, tá? Isso aqui ele é um corpo, tá? Então, se ele, como ele tem um inverso multiplicativo, tá certo? Ele vai ser um corpo, tá? Bom, quando você for estudar álgebra abstrata, automaticamente vocês vão ver o que é um corpo, tá? Mas, satisfazendo essas 5 propriedades, tá? Eu tenho exatamente a definição de um corpo. Lembre que nessas 5 propriedades eu tenho aqui a existência do elemento multiplicativo e aditivo inverso, tá? Para ser corpo, eu tenho que ter o inverso multiplicativo. Tá? A imersão dizem que, tá? No ensino fundamental, ensino médio por aí adiante, tá? A gente sempre menciona que os inteiros estão contidos nos racionais. Tá? Só que nós acabamos, da maneira como nós construímos os racionais, ele é um conjunto de conjunto, tá? Ou seja, isso aqui, um meio, tá? É um conjunto. Conjunto de quê? De todas as frações equivalentes a um meio. Tá? Isso não é um número. Tá? Isso não é um número. Agora, no entanto, se eu pego o 1, o 2, o 3 e assim por diante, tá? Isso são números. Isso são números inteiros. Tá? Então, como é que nós vamos associar essa inclusão aqui? Tá? Então, na verdade, eu não tenho essa inclusão, os inteiros dentro dos racionais. Tá? O que eu tenho é uma cópia dos inteiros dentro dos racionais. Tá? Não os racionais dentro dos inteiros. Seria os inteiros dentro dos racionais. Tá? Eu tenho uma cópia dos inteiros dentro dos números racionais. Tá? Bom, e que cópia é essa? Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Tá? Então vamos considerar seja o A como sendo todas as frações do tipo n sobre 1, tá certo? Tal que n seja um número inteiro. Tá? Isso aqui temos que o A é um subconjunto dos racionais. Tá? Então, o A é um subconjunto dos racionais. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o seguinte, vamos mostrar que o A é isomorfo aos inteiros. Tá? Cópia dos inteiros que eu tenho dentro dos racionais nada mais é do que esse A aqui que eu acabei de definir. Tá? Bom, dizer que A é isomorfo aos inteiros, tá? É dizer que todas as operações que acontecem em A, elas são preservadas nos inteiros, tá?
e todas as propriedades que existem nos inteiros automáticos, elas também são as mesmas propriedades que existem em A e vice-versa. Tá? Todas as propriedades que existem em A são as mesmas que existem nos inteiros. Ou seja, o A é uma cópia fiel dos números inteiros. Tá? Essa é a ideia informal, vamos dizer assim, tá? Do que vem a ser um isomorfismo. Tá? Mas em termos teóricos, né, vamos dizer assim, em termos formal, o que é um isomorfismo? Né? Então nós vamos mostrar o seguinte, tá? Para mostrar essa afirmação aí, nós vamos definir uma função, certo? Defina f de A, vamos colocar assim, dois inteiros em A, fica mais fácil de definir, né? Dois inteiros em A, tal que o que vai pegar nessa função? De maneira bem trivial, tá? De maneira canônica, vamos dizer assim. F de n vai mandar em quem? Vai mandar na fração n sobre 1. Tá? Lembrando que essa fração n sobre 1, tá? Ela é constituída apenas de um único elemento. Tá? A fração n sobre 1 é um conjunto unitário, constituído apenas do número n sobre 1. Tá? Você não vai encontrar outra fração cujo denominador seja 1 e o numerador seja n. Tá? É frações equivalentes a essa. Tá? Bom, o que nós vamos mostrar é o seguinte, é que esse f, mostraremos que f é um isomorfismo. Bom, isomorfismo nada mais é do que uma função que preserva a operação, tá? E que também ela é bijetora. Tá? Bijetora, automaticamente eu vou preservar todas as propriedades, tá? A quantidade de elementos, desculpa, a quantidade de elementos que esse conjunto tem. Tá? E vou preservar, quando digo que ela vai preservar as operações, automaticamente, se preserva as operações, ela preserva aquelas 5 propriedades de operações que eu enunciei anteriormente. Tá? E daí, automaticamente, ele teria uma cópia fiel o A seria uma cópia fiel dos inteiros. Tá? Então vamos lá. Primeiro item, tá? Mostrar que essa função ela preserva a soma. Então eu vou pegar, tá, dois elementos nos inteiros, n e m. Tá? Então, por definição, isso aqui vai ser igual a n mais m sobre 1. Né? Mas nós sabemos que isso aqui nada mais é do que n sobre 1 mais m sobre 1. Tá? Definição de fração, né? A soma de frações. Né? Bom, mas isso aqui, esse Fn, né? N mais 1 é Fn, tá? E m sobre 1, desculpe, m sobre 1 é Fm. Tá? Então, essa função ela preserva a soma. Tá? O f de n mais m vai em quem? Vai em f de n mais f de m. Tá? Então, ela está bem preservada. A soma. A multiplicação, quem vai ser n de f do produto? Então, isso aqui, por definição, é n vezes m sobre 1, tá? Mas isso aqui, por definição também, né? Vai ser n sobre 1, né? Que multiplica, né? N sobre 1, tá? Então, isso aqui vai ser n sobre 1 é f de n e n sobre 1 é f de m. Então, essa função ela também preserva a multiplicação. Tá? Bom, que f é bijetora? F é claramente bijetora. Né? Que f bijetora é nada a fazer, né? Qualquer elemento que eu pegar aqui, né, qualquer n que eu pegar, ele vai levar em n sobre 1. E esse conjunto aqui é unitário. Então, automaticamente, eu não vou ter dois elementos daqui, tá, que vai no mesmo elemento aqui. Então, essa função seria injetiva. Tá? E qualquer elemento que eu pegar aqui, nesse conjunto A, tá, ele é uma fração desse tipo aqui. Ou seja, vai ter um número inteiro que vai me gerar essa fração.
então automaticamente essa função ela seria sobre. Então, ela é claramente objetora, tá? E ela sendo objetora, então eu tenho que, portanto, F é um isomorfismo. Tá? Bom, se F é um isomorfismo, então, logo, A é isomorfo a Z. Bom, mas isso quer dizer o seguinte, né? Portanto, o que a gente queria concluir aqui, né? Que existe, portanto, existe uma cópia de Z dentro de Q. Dentro de Q. Então, a conclusão final é que a gente pode, de fato, tá, colocar que os inteiros, tá, está contido dentro dos racionais. Tá? Essa inclusão seria através de isomorfismo. Tá? Ou seja, uma imersão dos inteiros dentro dos racionais. Ou seja, tem uma cópia dentro dos racionais que é uma cópia fiel dos inteiros. Tá? Seria essa formalidade que nós teríamos dos racionais. Bom, no início do vídeo, né, eu comecei com essa pergunta, né? Se aquela equação ali, a solução dela, x igual a b sobre a, né, se isso de fato era um número racional, né? Já que agora não teria mais a ideia de, o que nós definimos de conjuntos racionais, né, foi de um conjunto, né, de conjuntos, né? E isso aí é apenas um número, tá? Isso de fato tem sentido? Isso aqui é uma fração? Sim, agora tem sentido. Por quê? Se nós imaginarmos, tá, quem vai ser o b sobre a? Né? Quem vai ser o b sobre a? A resposta seria sim. Né? Bom, quem vai ser o b sobre a? Então, por nossa definição, isso aqui vai ser b sobre 1, tá? Dividido por a sobre 1. Tá? Bom, se o a sobre 1, nós já colocamos aqui que o n sobre 1, tá, é um elemento de A, tá, e o A é um subconjunto dos racionais, tá, então esse B sobre 1 é um número racional. Tá, A sobre 1 também é um número racional. Então esses dois números aqui são números racionais. Tá, então automaticamente este número aqui, tá, é um número racional. Tá. Então, de fato, eu tenho que x igual a b sobre a é de fato um número racional. Tá? Bom, observe que a ideia de divisão, tá, nos números racionais ela tem sentido. Tá? Se eu pegar dois números racionais, 2 sobre 3, ou qualquer número racional, né? Se eu pegar AB e pegar CD, tá? Eu posso definir a divisão AB dividido por CD. E como é que vai ficar essa divisão? Vai ficar AB vezes, aí você inverte, né? D sobre C. Tá? E essa definição aqui nós já colocamos, né? Que é AD multiplicado por BC. Tá? Então a divisão de dois números racionais, tá, é você fazer o produto cruzado, né? A vezes D, B vezes C. De maneira bem simples, sem precisar fazer essa inversão aqui. Né? Só eu cruzar aqui. Tá certo? A sobre D, B vezes D. Tá? Então, o ponto aqui, tá, é que o conjunto dos números racionais, tá, ele é totalmente ordenado. Tá? O conjunto que é totalmente ordenado. Tá? Bom, como é que nós fazemos essa ordenação aqui? Então, podemos considerar, né, de fato, pois a relação de ordem
relação de ordem menor ou igual, né? É total em quê? Tá? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: se eu pegar dois números racionais, digamos, tá certo? Alfa e beta, tá? Pertencente aos racionais, tá? E o alfa como sendo, então, o alfa foi igual a A sobre B, e o beta como sendo C sobre D. Então, o que eu tenho é o seguinte, é que alfa é menor ou igual a beta, se somente se, isso aqui acontece somente se A vezes D é menor ou igual a B vezes C. Tá? Como aqui nós estamos trabalhando no conjunto dos números inteiros, né? E o conjunto dos números inteiros é totalmente ordenado, então automaticamente o conjunto dos números racionais também é totalmente ordenado. Tá? Bom, para finalizar esse conteúdo, tá? Eu tenho a seguinte proposição, que é a densidade de quê? Tá? Bom, o que ele é denso nos racionais, tá? E ele é denso também nos reais, tá? A demonstração nos racionais é bem simples, né? Nos reais nós fizemos isso, tá? Num videozinho, tá? Que eu posso disponibilizar para vocês, tá? Vamos lá. O que esse teorema, essa proposição diz o seguinte, tá? Eu vou colocar em relação aos racionais, depois eu coloco em relação aos reais. Que vamos colocar aqui. Que vamos colocar aqui, alfa e beta pertencentes aos reais, então ele é denso nos reais, tá? Então, existe um certo gama pertencente aos racionais, tal que o gama vai estar entre alfa, menor ou igual, né? Alfa e beta. Eu vou tirar essa igualdade porque se eu pegar alfa e beta como sendo números irracionais, isso não tem sentido. Então, só tem sentido se for racional. Tá? Então, eu sempre vou encontrar um número racional que esteja entre dois números reais. Tá? Então, a demonstração eu não vou fazer para todo mundo, né, porque eu já fiz uma parte, tá? Então, só pegar aqui, se o alfa e o beta forem racionais, tá? Então, tome o gama como sendo alfa mais beta sobre 2, tá? Então, esse número aqui é um número racional que está entre alfa e beta, tá? É o meu termo entre eles dois, tá? Nós mostramos, tá, que se tem um videozinho aí, tá, que se alfa e beta não pertence aos racionais, ou seja, forem números irracionais, dê uma olhadinha lá no conjunto de números reais, tá? Se alfa e beta forem números irracionais, tá, você consegue achar, tá certo? Vai existir um gama pertencente aos racionais, de tal forma que esse gama, tá, ele vai estar entre alfa e esse beta. Tá? Você sempre consegue achar, dado dois números racionais, você sempre consegue, dois números reais, você sempre consegue achar um número racional entre esses dois números reais. Tá? E daí eu tenho exatamente a densidade de Q, ou seja, o Q é denso nos números reais. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar dos números racionais. Tá? Os números racionais como um conjunto de conjuntos. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas só para complementar essa nossa ideia do que vem a ser o conjunto de números racionais. Tá? Bom, por aqui nós finalizamos as nossas aulas sobre matemática elementar, tá, pessoal? Bom, valeu, pessoal, bons estudos e até mais.